Hoje é aquele típico dia quente de verão que você sabe que, se não desmaiar, certamente algum companheiro de guarda irá por causa do calor exacerbado. Devido ao uso do uniforme grosso e do capacete de pele de urso, é mais comum de este infortúnio acontecer do que se imagina. Estou rezando internamente para não ter que lidar com os malditos turistas, com as suas brincadeiras e piadas tediosas. Por mais que você esteja preparado para essas situações, o que irrita mesmo é a presença deles invadindo seu espaço e as suas zombarias estúpidas, enquanto tiram milhares de fotos em cada ponto da região. Diariamente, executo a minha função operacional no Palácio de Buckingham, local este, sede administrativa monarca e também onde a rainha encontra-se residindo. Os portões do palácio são ornados com o brasão do Reino Unido, que traz um leão junto a um unicórnio. O leão coroado representa a própria Inglaterra, enquanto o unicórnio simboliza a Escócia. Ele está acorrentado porque, segundo a mitologia, seria um animal indomável. Mas, ainda que seja tão grandioso, o palácio mantém um aspecto simples, ornado apenas pelas colunas expostas e detalhes triangulares sobre as janelas. O estilo neoclássico se fez predominante nos últimos séculos, e isso inspirou a sua belíssima arquitetura. Para saber se a rainha se encontra, basta checar qual bandeira está erguida no palácio. Se for a bandeira nacional, a Union Jack, ela está ausente, mas, com certeza, está em casa se for o estandarte real que estiver erguido. Por isso, é mais comum a presença de curiosos e visitantes no ambiente nesses períodos do dia. Depois de fazer a minha terceira trajetória de 20 passos ao redor da minha guarita, para proteger e verificar o perímetro, voltei ao meu ponto de partida, seguindo o protocolo. Nesse instante, percebi um grupo aproximando-se da minha visão periférica. O som, ao bater os calcanhares, soou como um convite para o que parecia ser um grupo de turistas orientais animados, fazendo-se assim presente diante de mim. Permaneci na minha posição, imóvel. No entanto, notei os seus rostos maliciosos e sorrisos de meia boca analisando-me. Tiraram algumas fotos e saíram. Fiquei aliviado para o que parecia ser algo passageiro. Mas, para o meu espanto, quase passando despercebido pelos meus olhos, como se tivesse surgido de uma hora para outra, um deles permaneceu no lugar. Um garoto, estático e que não desviava os olhos de mim, como se estivesse imitando-me. Analisei a sua figura mirando alguma paisagem distante. Não poderia dar atenção a isso. Alimentar a sua diversão sem graça estava fora de cogitação e não fazia parte das regras que devo seguir. Hoje, realmente, o clima está de ferver os miolos. A pior parte é porque saí cedo de casa sem ao menos tomar um banho. Quando não o faço, começando o dia limpo, a transpiração fica 3 vezes mais intensa. Afastei-me daquela figura imóvel em cima de mim. Não quis manter o contato visual de maneira alguma, até porque não poderia quebrar o sistema. Para você ter ideia, não posso ir ao banheiro nem coçar o nariz. Se irrita as piadas estúpidas dos turistas, terei de arcar com uma multa considerável. Quando avancei com meus passos ensaiados, bati as minhas botas com o rosto firme e sério. Ele ainda estava próximo de mim, e foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Um estrondoso barulho de trovões e chuva se apresentou no local. Sei muito bem das alucinações por causa do clima, mas uma certeza que tenho no momento é que eu não estou alucinando e que o tempo não denunciava a chegada de uma tempestade. Os sons começaram a se intensificar, como se milhares de gotas estivessem caindo por todas as partes. Isso é algo para, no mínimo, você achar que perdeu a sanidade completamente ou ficar amedrontado. Mas preciso manter a postura, não importa as circunstâncias, a não ser que alguém demonstre ser uma ameaça. Mas isso é só no último caso. A minha arma nem está carregada. O armamento da grande maioria nem sequer conheceu uma munição. As manifestações de temporal continuaram demasiadas, cada vez piorando. Já não estava ouvindo os sons ao meu redor, só a coisa, Kring. Sensações de ventania causavam calafrios pelo meu corpo, mas o curioso era que não estava ventando, apenas permanecia quente. Logo abaixo da minha cintura estava ficando frio, como se eu estivesse pisando dentro de uma poça d'água acima dos meus joelhos. Nesse momento, me vieram os relatos dos outros guardas à mente, falando sobre ocorrências estranhas nas suas vigílias.
na maioria das vezes, com pessoas dizendo coisas fora do comum, aparecendo e desaparecendo. Os mais velhos dizem que é por conta do sol escaldante. Muitos ligam para o sobrenatural, e essas foram as únicas explicações mais lógicas no momento. Enquanto estava pensando nisso, havia esquecido a presença daquele garoto. Então, percebi o quanto ele estava próximo de mim, além do necessário. É comum alguns engraçadinhos chegarem perto o suficiente, e muitos tentarem tocar em você. Nessas ocasiões, eu posso bradar com um tom mais áspero e autoritário que conheço: "Abra o caminho para a guarda da rainha." E o garoto estava exatamente obstruindo meu caminho. Não quis manter o contato visual. Não queria dar a satisfação de roubar minha atenção e falhar na minha guarnição. É nessas horas que você vê o quanto é bobo o uso do capacete de pele de urso negro canadense, que é usado para intimidar os inimigos, pois nem sequer serve para afastar alguém que acha que pode se divertir com a sua cara, enquanto precisa trabalhar como uma estátua. As gotas estavam insuportáveis. Eu iria abrir a boca, olhar nos olhos do garoto e dar o aviso para que nunca mais brincasse comigo. E foi neste instante em que o meu coração martelou no meu peito, enquanto meus olhos estavam colados nele. Percebi que estava de costas para mim. Sua roupa era muito velha e rasgada, os cabelos espalhados e grudentos. O que lhe tornava ainda mais cringe foi o seu pescoço jogado de lado em um ângulo não natural. Notei sua pele toda em decomposição e a falta de algumas áreas ao redor dos seus membros expostos, em uma tonalidade quase azulada. O garoto não disse sequer uma palavra. Eu precisava dar a ordem para que saísse da minha frente. Quando, mais uma vez, tentei bradar o comando, proferir o aviso sem apresentar a minha voz quebrada e desorientada na situação, ele balançou a cabeça em negação e deu alguns passos adiante, trazendo consigo as mãos suspensas ao lado do corpo. Sua postura não era natural, quase desconfortável para ele ficar. Mais alguns passos para frente, saiu da minha trajetória e eu caminhei para fazer a minha marcha e voltar ao ponto inicial. Sabe como é nos filmes de zumbis, como os mortos-vivos parecem estar tentando movimentar o seu corpo já morto, sem os estímulos necessários. Foi isso que senti na hora. O pior mesmo, o que me fez sentir um suor escorrer pela minha testa, foi a falta de visão do seu rosto. Eu não posso simplesmente me movimentar além de executar veementemente o percurso e o bater das botas. Estava confiando na minha visão periférica para, pelo menos, analisar o rosto daquela pequena criatura. Mas isso não aconteceu. Os sons alarmantes do aguaceiro ficaram tão intensos que os meus ouvidos estavam latejando. Virei-me e deparei-me de frente com ele, olhando nos meus olhos, e o meu queixo caiu. A princípio, quando os meus olhos finalmente encontraram sua direção, senti um cheiro de pneu queimado. Aquele mesmo odor insuportável que chega quando um carro freia bruscamente. A chuva estava tão densa que me fez contorcer expressões em agonia. E a figura, a sua visão nociva, era puramente um rosto apodrecido e em um estado de decomposição inimaginável. Ele estava sorrindo para mim. As larvas se contorciam sobre ele e o fedor era desgastante, como se o garoto tivesse sido removido da sua cova poucos dias após ser enterrado. Eu estava seguindo o meu caminho, não poderia parar. No mínimo, iria empurrar o garoto, mesmo a poucos metros de distância. Os meus passos ficaram lentos demais. Ele abriu a boca e disse algo que, nessas ocasiões, quando você se sente ameaçado por alguém desrespeitando seu espaço, tende a usar a força brusca. Eu simplesmente encontrava-me frágil, com as minhas pernas sendo atraídas na direção do horror. Isto quebrou todas as possibilidades de um comportamento digno de um guarda da rainha. "Você me matou. Eu vim agora cobrar a vingança." Eu senti o suor escorrer pela minha têmpora, quando percebi o peso que isso significava. Cobri o meu rosto com as mãos e gritei. Não sei bem se foi um grito. Acho que foi um som que os animais fazem, mas quando uma pessoa faz, é algo semelhante a um berro de lágrimas. De repente, uma multidão formou-se segurando seus celulares. Divertiram-se enquanto eu estava em migalhas de desespero. Não estava conseguindo respirar, hiperventilava descontroladamente, e a risada do garoto acompanhou as demais. Eu havia caído em uma pegadinha bastante original.
O som da chuva desapareceu e o garoto começou a remover a maquiagem do seu rosto e tirar algumas fotos com os indivíduos, após remover um celular do seu bolso. Não estava conseguindo me controlar. A minha reação fez com que os risos em seus rostos sumissem, para dar lugar a uma expressão obscura de incômodo com o meu choque. Finalmente, consegui recobrar a postura e retornei caminhando, enquanto eles estavam pedindo desculpas atrás de mim. No fundo, eu sabia que pagaria caro por falhar como guarda real. A multidão permaneceu estática, murmurando sons inaudíveis uns com os outros, genuinamente envergonhados pelo acontecido. No final do expediente, estava voltando para casa e encontrei o grupo me esperando. Óbvio que eu estava irritado. Eles se aproximaram e pediram desculpas novamente. Sabiam que a brincadeira criaria proporções tão sérias. Aproveitei para questionar o porquê do garoto dizer aquilo e a razão das suas palavras. O mesmo confessou não ter dirigido nenhuma palavra. Apenas permaneceu ali, observando-me para tentar assustar com sua maquiagem artística, perfeitamente trabalhada para a ocasião. Confuso, só pude erguer uma sobrancelha e indagar se ouviu o som da chuva, o que ele também negou. Todos do grupo se entreolharam como se eu estivesse ficando louco. Voltei para casa rapidamente e tranquei a porta atrás de mim. Aquilo não foi apenas uma brincadeira. Lembro daquela tempestade. Aquele dia foi fodido. Estava dirigindo um pouco apressado. O trânsito estava agradável naquele horário. Desviei o olhar por um instante para encontrar aquele garoto, de repente, parado na pista. Recordo da sua expressão em pânico ao ser engolido pelos faróis do carro, arremessando seu pequeno corpo para o longe. Saí do veículo incrédulo e percebi o aroma insuportável da freada. Eu pegaria uma prisão por estar embriagado e em alta velocidade. Perderia o emprego. A rainha jamais me concederia o indulto Royal Pardon. O que fiz não poderia ser esquecido. Foi algo sem pensar, mas não era minha intenção. Quando eu coloquei os meus pés para fora, para me aproximar o suficiente para perceber que ele estava engasgando na poça d'água, tive certeza de que não sobreviveria por causa das fraturas expostas e o seu pescoço quebrado de uma forma desumana. A sensação covarde foi suprida no mesmo instante em que meus joelhos ficaram frios com o contato da chuva. Segui meu caminho dirigindo, desviando do corpo do garoto. Não tinha como os turistas descobrirem isso. Nem eles e nem ninguém seria capaz de encontrar o culpado do atropelamento. Como acabei de falar, era um dia daqueles. A chuva apareceu, um cúmplice como uma névoa, enganando até as próprias câmeras de trânsito. Foi difícil capturar algum veículo suspeito. Agora, na segurança da minha casa e percebendo que nenhum deles suspeitaram de mim. Porra, já faz muito tempo. Abro a janela para confirmar que não estava chovendo, mas o barulho de gotas não quer desaparecer. Isso é tão cringe.